A paz, amados. Nós vamos para a nossa última videoaula e nessa aula, nessa última videoaula nossa, gostaria de primeiro parabenizar vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês, pela maneira com que vocês acabaram assimilando esse novo método de ensino dessa maneira, por videoaulas, e gostei da maneira com que vocês responderam as questões. Muitos de vocês conversaram comigo no privado a respeito da lição, da matéria em si, e eu percebi que muitos até acrescentaram algo, entenderam meio que nesse conflito de normas tão complicadas, chega a confundir a mente da gente em algum momento, que alguma norma conflita com a outra tal, mas nós temos a nossa Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, a nossa norma absoluta, e ela não falha. E nessa última videoaula eu gostaria somente disso, de poder parabenizar vocês e agradecer vocês pela forma com que vocês se dedicaram ao ensino, ao estudo dessa forma. Ontem eu estava falando com um aluno, e o aluno estava falando sobre a dificuldade que ele está tendo, porque é muita videoaula e os professores enxurraram de videoaula, e na verdade é isso mesmo, né? Nós temos uma aula presencial que é de duas horas, e a gente manda um vídeo para vocês que é 15, 20, 30 minutos, acho que os últimos 2 vídeos que eu mandei foi mais ou menos essa coisa entre 20 e 30 minutos, mas era para completar a matéria, para complementar a matéria, e graças a Deus nós estamos tudo muito bem. Na nossa lição, nós estamos faltando 2 tópicos para terminar a lição, e eu prefiro ir para o último tópico, que é questões éticas contemporâneas, porque o tópico de número 4, o hierarquismo ético, uma síntese de várias posições. Vocês lembram que eu mandei até o material melhor, desculpa a maneira, mas o material mais detalhado, além dessas 4 normas que fala aqui: antinomismo, situacionismo, generalismo e absolutismo pluralista. Eu mandei algumas outras normas também juntas para vocês, e esse material ele foi um material à parte. Eu posso até reenviar para que vocês, se alguns não tiveram acesso no tempo da matéria, para que vocês acabem completando, tá? E essa questão ética contemporânea, que é a nossa 5ª matéria, eu queria fechar exatamente com ela, porque eu tenho depois um material para poder enviar para vocês, um material mais completo, nessa área aqui, ó. Cristão e a guerra, acho que é a tópico isso aqui, ó. O cristão e a responsabilidade social. Quando a gente chegar nessa regra aqui, na verdade, nesse tópico, quando nós chegarmos nesse tópico, eu tenho um material que, na verdade, como eu disse para vocês, e eu volto a repetir, essa nossa matéria ela foi tirada de um livro de Norman Geisler, e esse livro de Norman Geisler, na verdade, ele é um livro completo falando sobre a ética cristã. Tá? E quando chega na lição dele, na lição de número 10, seria, se a gente tivesse feito uma apostila para nós, exatamente na lição de número 10 do livro de Norman Geisler, nós estaríamos perfeitamente felizes ou completos em relação à matéria. Tá? Eles foram tirando partes de um lado, partes de outro, acabamos montando uma apostila que, se você não tiver muito cuidado, você não desenvolve o conhecimento assim, por causa da linha de raciocínio que ficou. O livro desenvolve bem. Então até gostaria, se vocês pudessem, alguém de vocês puder ter acesso a esse livro. Quem não tem, eu tenho esse livro, tá baixado, tá inclusive no meu celular. Eu posso enviar para vocês esse livro. Se vocês quiserem, eu mando a cópia do livro para vocês, eu envio a cópia do livro para vocês, para que vocês leiam. Eu baixei o livro com todos os direitos reservados e tudo direitinho, tudo dentro dos direitos, e posso enviar para vocês, tá? Da maneira com que eles me enviaram e que eles me liberaram acesso ao livro.
para que eu pudesse entender o livro, para poder explicar a matéria para vocês. Então essa matéria de número 5, quando ela começa falando sobre questões éticas contemporâneas, ele vai falar o seguinte para nós. Ó. Nós vimos até agora as alternativas básicas da ética. Tá? Nessa etapa, então, do curso, o aluno irá enfrentar algumas questões que fazem parte das nossas discussões. Então, agora vai para dentro do nosso contexto. Tá? Qual é o papel do amor próprio na vida cristã? A guerra pode ser, em algum caso, uma coisa amorosa para se fazer? Qual é a responsabilidade social do cristão? Aí ele vai para lá depois falando. O aborto, né? O aborto é moralmente justificável em algum caso? Como a ética cristã do amor aplica-se a relações sexuais? Quais as implicações da ética no amor que tem os relacionamentos entre as raças? Ou em relação... E para a ecologia, né? Então ele fala assim, ó, eu não pretendo, que é a questão da nossa apostila, que faz isso mesmo, não pretendo aprofundar as questões, mas levantar a fim de preparar o aluno para fazer uma análise e refletir com o grupo de maneira saudável. Então, existem alguns assuntos agora aqui, igual o aborto, igual a questão da ecologia, que vai ser um detalhe mínimo, tá? Mas eles deixam exatamente para que a gente tenha vontade de desenvolver conhecimento sobre isso. Na lição de número 10 que eu vou mandar para vocês, do livro, o livro mesmo, eu estou mandando a lição 10 do livro, e a lição 10 do livro vai falar isso aqui com muito mais completo para vocês, para que vocês tenham acesso fácil, tá? Então, aqui vai falar sobre o cristão e o amor próprio, tá? Ele divide esse amor próprio em 3 partes. Amor próprio por causa de si mesmo, amor próprio por causa dos outros e amor próprio por causa de Deus. Então, entra exatamente dentro do contexto natural das coisas. Por exemplo, se eu não me amar, não amarei o próximo. E se eu não amar o próximo, não consigo amar a Deus. Isso é o contexto da Bíblia, ela vai falando para nós. Então, ele vai entrar nesse caso. E ele chega depois a colocar em dúvida para nós essa questão do amor próprio. Porque se o amor próprio ele pode ser pecado. Porque a pessoa se ama, então a pessoa é egoísta por causa do amor próprio. E aí eles vão desenvolver algumas questões que eu acho interessante você dar uma lida na matéria de novo, para que você possa abrir um leque de conhecimento dentro dessa área, tá? Mas o amor próprio por causa de si mesmo, por exemplo, se eu não me amar, eu não consigo amar o próximo. Se eu não amar o próximo, eu não consigo amar a Deus. Então está dentro de uma cadeia, está dentro de uma escala. Agora gostaram, né? Está dentro de uma escala necessária para que se desenvolva o melhor conhecimento ou desenvolva o melhor aspecto do amor. Posso mandar para vocês, eu vou separar depois direitinho, e eu posso mandar para vocês nesse aspectos do amor, que na verdade o amor vem de uma palavra. A palavra grega para definir amor não é uma palavra só, são 5. Então, são 5 palavras gregas que definem amor. E esse amor, ele é definido, esses aspectos desse amor, ele é definido de acordo com posso usar esse termo? De acordo com o outro. Por exemplo, o amor em relação à esposa seria amor conjugal, seria amor sexual. Então, esse amor com a esposa é um amor. Tá? Esse amor, na verdade, no grego, seria 2 tipos de amor, que é o eros e o epitomia. Tá? O eros e o epitomia, eles estão praticamente ligados, porque todo mundo, vocês já ouviram falar em 4, vocês não ouviram falar sobre o epitomia. Tá? O epitomia, na verdade, que é como é que eu explico para vocês entenderem melhor? O eros vem da palavra erotismo, que surgiu a palavra erotismo por causa do amor eros, e ele foi deturpado de tal forma que o erotismo passou a ser ilegal, passou a ser irracional, passou a ser desumano. Por quê? Porque não liga um homem a uma esposa, ou um homem a uma mulher, desculpem, não liga um homem a uma mulher para que os dois tenham relacionamentos eróticos, que aí
esse amor erótico é criado por Deus, porque o sexo foi criado por Deus. A gente vai falar exatamente daqui a pouco sobre isso, sobre o cristão e o sexo, tá? Mas dentro dessa questão, o sexo ele foi aberto. E quando o sexo foi aberto, a palavra eros, ela também perdeu o sentido real e ela acabou sendo deturpada, tá? Mas o eros, ele foi criado por Deus, todos esses 5 aspectos do amor, ele foi criado por Deus. Então vamos lá, é ágape, filos, estorge, eros e epitomia. Então vamos supor, ágape é o amor que vem de Deus. Então ágape é amor divino. Filos é amor de amizade, de companheirismo. Então, filos, que vai da fidelidade, que vai da ligação de um com o outro, de amizade, tá? Então, seria o amor de amizade. Então, ágape é amor divino, filos, amor de amizade. Depois vem o estorge. O estorge, na verdade, é um dos amores que são muito poucos usados, mas é quando um torna-se sócio do outro. Então, vamos supor, ágape seria divindade, filos seria amizade, estorge seria sociedade. Eros seria romantismo, tá? E epitomia seria sexo. Então, para vocês entenderem que, na verdade, o sexo é criado no grego, no epitomia e não no eros. E aí deturparam isso, o epitomia sumiu de cena e o eros passou a ser uma coisa sexual, uma coisa deturpada, tá? Então, nesses 5 aspectos do amor, cada um deles vai fazer o seu sentido em relação à vida do cristão. Então, o cristão foi feito para amar. Eu acho muito lindo quando João ele é denominado o apóstolo do amor. João ele envelhece na igreja de Éfeso e ele, sendo pastor da igreja de Éfeso, todos os dias ele abria o sermão falando em amor. Eu acho muito lindo isso, que todas as vezes que João entrava na igreja, o povo via e um olhava para o outro e falava, pronto, ele só tem uma palavra na boca, amor. Ele vai falar sobre amarmos uns aos outros. E João começava os seus sermões, tal, desenrolava, e daqui a pouco ele, amados, amai-vos uns aos outros. Aí todo mundo ficou nisso, aí um dia falaram para João, por que você não muda a tua mensagem? Por que você só fala sobre amor? E ele, chamado apóstolo do amor, exatamente por causa disso, né? Ele era o apóstolo que reclinava a cabeça no peito de Jesus para declarar o amor dele, né? Então, dentro disso, quando ele chega, ele diz o seguinte, ele entra na congregação e ele fica de pé diante da congregação, a congregação, todo mundo olhando para ele, já esperando o que ele ia falar. E aí ele disse assim, eis que hoje vos trago um mandamento novo. Fizeram uma festa e pulam para lá e um abraço ao outro. Graças a Deus o João vai falar de outra coisa. Aí fala aí, João. Aí ele fala assim, o mandamento novo que vos trago não é outro, senão o mesmo que ouvis desde o princípio. Amai-vos uns aos outros. Aí é muito lindo a maneira com que João expressa, né? E tem uma carta dele, eu não lembro onde está, mas acho que é na 2ª carta. Eu vou depois ler direitinho, porque eu tô lembrado do contexto, mas não estou lembrado exatamente onde está. Mas ele diz assim, amados, amai-vos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porém, o que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entendeu? 1 João capítulo 4, versículo 8, se não me engano. Eu não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada e eu mando para vocês depois junto com a matéria. Mas eu acho que tá dentro desse contexto. Então, quando João falava de amor, o cristão, o apóstolo que mais fala sobre amor, e é dentro disso. Então, para a gente entender. Depois vai falar sobre o cristão e a guerra, que é algo que a gente precisa entender muito, que ele fala assim, qual a atitude do cristão para com a guerra? É certo tirar a vida de uma outra pessoa sob o mandamento do governo? Há uma base bíblica com prática dessa guerra? Essas perguntas têm recebido várias respostas entre cristãos. Basicamente, há 3 pontos de vista adotados pelos cristãos sobre a questão de se uma pessoa deve envolver-se na guerra ao ponto de tirar a vida dos outros. E aí ele vai.
Primeiro, o ativismo. No ativismo, sustenta que o cristão deve ir a todas as guerras em obediência ao governo, porque o governo é ordenado por Deus. Desculpem. Ativismo. No pacifismo, faz o seguinte: o pacifismo argumenta que os cristãos não devem participar em guerra alguma ao ponto de tirar a vida de outros, porque Deus ordenou aos homens que nunca tirasse a vida de uma outra pessoa. Então nós estamos falando de ativismo, nós estamos falando de pacifismo e agora nós falamos de seletivismo. O seletivismo, ele argumenta que os cristãos devem participar de algumas guerras, como por exemplo, guerras justas, visto que de fazer de outra forma é recusar o bem, ou fazer o bem maior que Deus ordenou. Então não tirar a vida de alguém, né? Aí eles são só tópicos pequenininhos. Esse eu vou mandar um material grande para nós sobre o cristão e a responsabilidade social. Vou tá separado, tá direitinho. Ele tá bem próximo aqui. Deixa eu ver se eu consigo só mudar para mostrar para vocês. Ó. O cristão e a responsabilidade social. E aí tem algumas páginas aqui e eu vou conseguir mandar para vocês depois direitinho, mas depois eu mando esse material para vocês, tá? Não vou comentar sobre isso, porque a gente vai ter muito material falando sobre isso. Vai falar sobre o cristão e o sexo. Abordei agora dentro da questão da palavra amor, tá? Eu vou mandar para vocês a palavra em grego, como que se escreve direitinho, para que vocês tenham acesso. De repente alguém ouviu pela primeira vez o que eu falei e para que a gente não tenha dúvida do que foi falado, tá? O sexo é um dos relacionamentos interpessoais no qual os indivíduos se engajam. É uma das forças de um poderoso mundo, porém uma das mais pervertidas. E aí onde vocês entendem aquilo que eu falei sobre o amor eros, tá? A perversão do amor eros. Tá? Eros, na verdade, significa romantismo. Tá? E não sexo. E hoje todo mundo fala que eros é sexo. Então perdeu-se o valor da palavra, deturpou-se o valor da palavra e epitomia perdeu o seu valor, que epitomia na verdade é sexo. Tá? Mas aí a gente manda depois direitinho para vocês. Isso aí. Talvez uma da maior perversão seja o seu poder. Se o poder tende a corromper, então nesse caso há um grande poder tende a corromper grandemente. Por outro lado, uma boa parte do abuso do sexo talvez resulte no mau entendimento acerca dele. Qual é o ponto de vista do cristão acerca do sexo? O que as escrituras realmente ensinam acerca da atividade sexual? É lógico que isso aí a gente não vai abordar, e isso aí é mais uma palavra para encontro de casais, para um grupo seleto de pessoas. Mas deixa eu só falar um pouquinho para vocês, irmãos. Nós só temos dificuldade de sexo dentro das nossas igrejas porque não fala sobre isso, entende? Por exemplo, o livro de Cantares de Salomão. Salomão escreve 3 livros, tá? E aí a discussão sobre espaço, tempo, não vou discutir sobre isso, vou dar a minha posição para vocês, tá? Salomão escreve 3 livros, eu entendo esses 3 livros escritos no final da sua vida. Vai ter gente que vai definir que ele escreve Provérbios quando ele era jovem, ele escreve Eclesiastes quando ele já estava em meia idade e escreve depois Cantares, quando Cântico dos Cânticos ou Cantares, ele escreve já no final da sua vida. Tá? Ou alguns mudam, fala que ele escreve Cantares no meio da sua vida, porque estava no ápice da sua vida sexual, e escreve Eclesiastes, que se trata da vida com Deus, no final da sua vida. Eu entendo que ele escreve os 3 no final da sua vida, eu entendo assim, tá? Não vou discutir com quem entende de outra forma, também não é o trabalho da gente ficar discutindo quem crê ou quem não crê e da maneira que crê em alguma coisa, mesmo porque a gente não tem base para afirmar. Tá? São todas mais são suposições, mas dentro de um contexto da vida de Salomão, que começa muito bem, um homem que começa amando a Deus e sendo amado por Deus, a ponto de Deus o encher de sabedoria.
e não somente de sabedoria, mas também um encher de riqueza. E aí o capítulo 11, acho que é acho que é 1 Reis, sim, acho que 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia vai falar das mulheres que Salomão tinha 700 mulheres concubinas e 300 mulheres princesas, que resultado disso tudo ele tinha 1000 mulheres. E aí o versículo 3 termina dizendo que as mulheres de Salomão lhe corromperam o coração. Tá? Então fizeram ele amar outros deuses, ele adorar outros deuses por causa dos deuses dela, e aí ele se corrompeu, ele se perdeu. No final da sua vida ele se arrepende e ele volta para Deus. Tá? Que aí vocês já vão me ouvir falar contra muitas pessoas que dizem que Salomão morreu desviado e foi para o inferno. Não sei se vocês já ouviram isso. Tá? Salomão não morreu desviado porque era um homem de Deus, era um menino de Deus. Ele volta, quando ele escreve Eclesiastes capítulo 1 e 2, mais ou menos, no começo, ele fala assim, olha, eu já tive muitas coisas, eu já edifiquei muitos palácios, eu já tive todas as delícias dos homens. Aí ele coloca assim, mulheres e mulheres. Ainda fala de toda a maldade que ele fez, ele escreve lá, deixa relatado no comecinho de Eclesiastes. Só que ele fala assim, só que eu vi que tudo isso era correr atrás do vento. Isso era vaidade. A palavra vaidade é passageira. Tá? Quando se ouve a palavra vaidade, é algo que é passageiro. Tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. E eu vi que o importante para o homem era ter uma vida dedicada a Deus. Então ele percebeu isso a tempo, ele se volta para Deus. E aí, para que nós homens não caiamos no mesmo erro de Salomão, ele escreve Provérbios para que a gente aprenda a viver na sociedade. Ele escreve Eclesiastes para que a gente aprenda a viver na igreja e com Deus. E ele escreve Cantares de Salomão para que a gente aprenda a viver com uma mulher só. Cantares de Salomão foi escrito para uma mulher só. Não foi escrito para 1000 mulheres, foi para uma só. Aqui ele se apaixona, aqui ele dedica o coração dele, a vida dele. Então ele volta a ser um homem monogâmico no sentido do correto da palavra. Então ele nos ensina a fazer isso, tá? Então é onde nós chegamos nessa questão, tá bom, irmãos? Depois ele vai para o cristão e o controle da natalidade e o aborto, que ele diz assim, ó, há numerosas áreas de complexidade moral que confrontam o cristão. Embora a ética cristã básica seja bastante simples, que ele fala sobre amor, não sei se vocês percebem, desculpe eu dar uma paradinha aqui nesse tópico, é coisa minha, né? Vocês me veem fazendo isso toda hora. Mas o amor é o que vai definir, na verdade, todas as normas éticas. O amor ele vai definir isso. Por quê? Porque o antinomismo diz que eu não tenho lei, então eu faço o que eu quiser, eu sou dono das minhas ações. O situacionista ele diz o seguinte, eu estou dentro de um contexto que eu só preciso preservar o amor. Se eu amar as pessoas, eu estou ali. Entendeu? Depois vem o hierarquista ideal, que ele diz o seguinte, não, eu não estou dentro de uma hierarquia, eu venho seguindo uma norma, eu venho seguindo um padrão, mas se eu fizer tudo por amor, é válido. E aí vai desde o início da nossa apostila até o final, a gente vai falar, mas por amor pode mentir, por amor pode matar, por amor pode isso, pode aquilo. Então vocês vão ver que o amor, ele norteia e ele centra, tá? Cada detalhe desse ponto de vista nosso, né? Aí ele vai dizendo assim, ó, à primeira vista, talvez pareça que esses tópicos tenham pouca coisa em comum, mas na verdade os dois diz respeito à questão de impedir a vida ou tirar uma vida humana, quer dizer, o controle de natalidade e o aborto, eles fazem a mesma coisa, eles delimitam a vida. Aí ele chega dizendo assim, ó, qualquer um dos dois, em qualquer circunstância, se for os quais, em qualquer condição, ou eles estão tirando vida. Depois ele vai para o cristão, e a eutanásia, o suicídio é a pena capital. E aí ele tem isso para falar para a gente, dá uma olhada. Praticamente ele mandou você procurar material sobre isso. Então ele não definiu nada, o que o cristão fala sobre a eutanásia, o que o cristão fala sobre o suicídio, e a pena capital ele deixa a gente para a gente escolher e para a gente correr atrás. Opa, pulei para o outro lado. Não, não é aqui não, filho. Volta para lá, eu quero aqui mesmo. Por que você voltou isso? Pronto, volta lá. Então, aí depois ele diz o último tópico dele, ó, que ele vai para o cristão, tá? O cristão e a ecologia. E aí ele diz assim, ó, um breve tratamento da ecologia,
um assunto de grande interesse de contemporâneo, parece ser exigido por várias razões. Primeiramente, a ecologia tem uma implicação moral e, portanto, cabe dentro dos limites dessa obra. Em segundo lugar, fica claro na sua superfície que a ética edifica sobre o valor intrínseco das pessoas e é compatível com a tentativa total de salvar as coisas inanimadas, tais como o ar, a terra e o mar. Finalmente, certos éticos alegam, né, que o cristianismo é compatível com as pressões sobre o meio ambiente natural do homem. Tá? Então, um cristão em relação à ecologia. O que é que nós fazemos sobre isso? E aí a gente fecha a nossa apostila, fechou o material, e eu queria só deixar claro para vocês sobre o material que eu vou mandar para vocês junto nessa coisa, que é o tópico de número 3 aqui, na verdade. Vamos lá. Isso, o cristão e a responsabilidade social. Vou mandar uma matéria boa para vocês sobre isso, que aí vai abranger todos esses aspectos do que nós lemos aqui agora, mas com material mais completo, tá? E eu queria somente agradecer a vocês e desejar a vocês um restante de pandemia, se é que a gente pode falar assim, né? Mas abençoados por Deus, irmãos. É complicado para nós, a gente perde parentes, perde irmãos, perde as pessoas que a gente ama. Hoje está sendo um dia muito difícil para nós. Perdemos uma menina por nome de Karen, que é amiga pessoal da minha filha, é dentista da minha filha, da Débora, e a gente sofreu, já choramos hoje a falta dela, mas a Karen nos deixou depois de 20 e poucos dias de UTI, 15 dias em UTI de Covid, depois separada para outra UTI geral, e acabamos perdendo a Karen nessa madrugada, e está sendo muito difícil para nós. Mas a gente, em meio a isso tudo, a gente está vendo a mão de Deus cuidando da gente. A Débora pegou, inclusive, a Covid também, e estava junto com a gente e se relacionando com a gente não teve como separar ela da gente, e nós nos separamos dos restos das pessoas. Nós ficamos 15 dias isolados, ninguém mais teve problema nenhum em casa, só a Débora mesmo, nenhum dos meninos mais pegaram. Nós não deixamos a Natália e o Zé vir aqui durante esses dias. Ontem vieram à noite pela primeira vez e foi uma alegria grande poder pegar a netinha no colo depois de 20 e poucos dias que eu não a pegava no colo, com medo de transmitir alguma coisa ruim. Mas nós estamos passando por esse momento difícil. E eu gostaria de deixar para vocês, para fechar essa matéria, com uma reflexão. Essa reflexão encontra-se no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, na verdade, ele vai falar sobre o escritor de Crônicas. Ele está falando sobre descendências. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, tal, que a gente conhece isso na Bíblia e a gente acha uma parte chata. Todo mundo acha. Eu acho, qualquer um estudante da Bíblia acha que é uma parte chata da Bíblia. Fulano que gerou Ciclano, que gerou Beltrano, tal. Só que isso é, na verdade, a árvore genealógica da pessoa. Para quando você quiser saber quem é fulano, quem é Beltrano, está lá. Então a Bíblia ela não foi escrita aleatória, ela não foi escrita... tem uma parte da Bíblia que era desnecessário. Desnecessário isso está escrito na Bíblia. Para que isso está escrito na Bíblia? Desnecessário. Não, nada é desnecessário. O escritor da Bíblia não achou nada desnecessário. Tudo que ele colocou na Bíblia, ele diz que é para o nosso ensino, né? Acho muito lindo isso, né? Toda a Bíblia... a Bíblia não é de particular interpretação, mas homens santos falaram e escreveram movidos pela parte de Deus, né? Então, quando nós chegamos no livro de Crônicas, ele vai falar exatamente dos descendentes de Judá. E ele começa dizendo o seguinte: tinha fulano, e gerou Beltrano, e isso e aquilo. Eu não vou ler para vocês, mas é 1 Crônicas, capítulo 4. Quando ele chega no versículo de número 9, o escritor de Crônicas, ele dá uma parada, porque ele vai falar de uma pessoa especial. Presta atenção, gente. Queria fechar minha palavra com vocês dessa maneira. Ele vai falar de uma pessoa especial. Mas, poxa, vai falar de uma pessoa especial? Quem é essa pessoa? Aí o escritor coloca Jabes. Poxa, vai falar logo de Jabes? Desnecessário falar sobre um nome desse, Jabes. O que significa Jabes?
Na verdade, Jabes significa dor de parto. Quando esse escritor vai falar sobre esse menino, esse escritor ele para de escrever da maneira com que estava falando. Era muito simples ele falar assim, ó, e fulano gerou Beltrano, gerou tal, e gerou Jabes, que gerou fulano para papai, e continuava a história. Mas ele quis parar para ele explicar o seguinte: irmãos, deixa eu te falar, eu não sei se você passa, se você passou, ou se você vai passar por alguma dificuldade na tua vida que você acha grande demais, insolúvel. Esse menino Jabes tinha esse problema. Imagina o camarada que nasceu, porque se a Bíblia fala que o nome dele era Jabes porque ele causou uma dor muito grande na sua mãe ao nascer, significa que a dor de parto dessa mulher foi quase que insuportável. Aí ele diz assim, ó, vou ler o texto para vocês entenderem. Versículo 9, ele vai falar do Jabes no versículo 9. São 2 versículos para falar da vida de um homem. Esse camarada, ele sintetizou a vida desse homem em 2 versículos, e em 2 versículos ele explicou qual é a atitude de uma pessoa que está numa situação muito difícil, que está passando por um problema muito difícil, mas que acaba, por causa dessa sua situação. Nós somos cristãos que reclamamos de tudo, irmãos. Estamos acostumados a reclamar de tudo para Deus. Tá? Questionamos o porquê que acontece isso, porquê que acontece aquilo. E Jabes não fez, ele tomou uma posição, ele tomou uma direção de Deus para que ele pudesse ser abençoado. E o termo termina, irmãos, tá? Ele pede 4 coisas para Deus. Ele pede para que ele seja abençoado, abençoado muitíssimo, para que multiplique as suas fronteiras, não é isso? Para que amplifique as suas fronteiras, amplifique os seus termos, para que a mão de Deus seja com ele, de sorte que ele não tenha aflição. E aí o escritor termina o seguinte: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Ou seja, Deus o abençoou muitíssimo, Deus alargou as suas fronteiras, a mão de Deus foi com ele e ele não passou mais por aflição. Então, nesse momento difícil, irmãos, dessa pandemia, dessa dificuldade que nós temos, aprenda a viver com Deus e não questionar, assim como Jabes tinha esse momento tão difícil, que passava por esse momento tão difícil na vida, a ponto do escritor do livro de Crônicas parar de falar sobre genealogia para contar a história em 2 versículos, mas contou uma história linda desse menino chamado Jabes. Que seja essa a nossa história também linda, e que tudo aquilo que você pedir para Deus termine com essa frase: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Amém, amados? Deus nos abençoe. Muito obrigado, amados.